Pessoal, estamos mais uma vez no canal Star Treco BR, no programa Treco Papo. Dessa vez com essa figura aqui do meu lado, que eu posso chamar de a Wikipédia, e por mais clássicos, a Barça humana de séries, filmes e muito mais. Vamos fazer. O mais clássico entende que é Barça, né? Vou fazer uma apresentação. Primeiro, jornalista, crítico de cinema, trabalhou em tudo quanto é jornal que você imagina por aí, Jornal da Tarde, Estadão, Brasil, e foi diretor da revista Sci-Fi News, né? Diretor de redação, não é isso? Estou correto? Bons tempos. Então, e não só isso, trabalhou em tudo quanto é emissora, da Tupi pra cá, né? Isso que é legal, cara. E sendo assistente de redação e repórter, doutor-chefe de reportagem nelas, é isso, né? Isso, correto, né? E não faltando, isso não como bastasse, ainda dirigiu as transmissões de festa do Oscar lá no SBT, cara. Bom lá, tempos. foi legal isso, hein? Foi muito bom. Eu tô falando simplesmente de quem? Paulo Gustavo Pereira. Muitíssimo obrigado Satisfação. de recebê-lo aqui na sua casa. E posso chamar que eu tô na Batcaverna do Paulo Gustavo aqui, ó, né? Tava combinando como chegar aqui, eu só sei que eu senti um golpe de pinça e acordei aqui, ó. Eu não sei onde que é, que jeito que é, tal, mas é bacana aqui, viu, pessoal? Eu gostei. O pouco que eu já vi de acervo, de filmes, de tudo, e a própria presença, a própria energia da pessoa é Isso bacana. é só a ala norte, ainda não, ele não viu a ala sul. Tem guias aqui dentro para você passear, tem horário, tudo certinho. Nas alas que tem as salas clássicas, estão todas montadas aqui nos holodecks. Exatamente. Holodeck, hein, cara, tá? E vamos pensar uma coisa. O senhor é mineiro, é isso? Isso. Tá. De Belzonte. Como que era a sua cidade na época? Como que foi? Como que era o jeitão da cidade? Era uma cidade... Olha, meu caro, é o seguinte, não dá para lembrar, porque eu saí de lá com... A gente tem uma trajetória de itinerante, que assim, eu nasci em 58, em 60 meu pai resolveu ir trabalhar em Brasília, porque estava montando a TV Nacional, ele sempre foi de televisão, ele trabalhou na TV Itacolomi, e foi a família toda para Brasília. Em 64, ele decidiu vir para São Paulo, porque um amigo dele, pô, vem aqui trabalhar na Tupi, tá tendo um núcleo de novelas legais, tá, você manja do assunto e tal. E ele veio para cá durante um período, a gente saiu de Brasília, ficou um período na casa da minha avó em Minas, não em Belo Horizonte, mas numa outra cidade. E depois a gente veio para São Paulo, em 64. Minha irmã nasceu exatamente em 64. Ela, digamos, ela foi produzida em Minas, mas nasceu em São Paulo. Então ela é paulistana da gema. Ah, que bom. Mas assim, a única coisa que eu lembro de Belo Horizonte é de fotografia, que eu pesquisei muita coisa da cidade quando eu estava trabalhando em produtor independente de vídeos, essas coisas. Então teve muita coisa lá de... teve um vídeo que a gente produziu sobre a visita do Papa em 82. E eu não conhecia nada da cidade antiga, né? Para poder saber por que eles resolveram fazer a missa lá no alto lá eu esqueci o nome da avenida. Um lugar chique. Lugar alto. E eu tenho visitado Belo Horizonte várias vezes, porque eu acho uma cidade muito interessante. Tá. E como que foi, como iniciou esse trajeto do garotinho, pão de queijo, até o jornalista atual, crítico de cinema, série maníaco, tracker, tudo? Como que foi essa rota pão de queijo jornalista, vamos falar assim? Bom, em 74 eu estava fazendo o segundo ano não, o primeiro ano do colegial, né? E eu estava, digamos assim, meus pais falaram assim: você não vai só estudar, né? Você tem que começar a trabalhar, né? Tá na idade de trabalhar. Eu falei... E aí um amigo em comum, um vizinho nosso, que trabalhava na TV Tupi, tem uma vaga lá no departamento de jornalismo e tal. E aí eu fui para lá. Que bom. E para minha surpresa, eles tinham tido algumas experiências muito ruins com outros assistentes, né?
porque eram assistentes mais velhos e que não tinham escolaridade que eu tinha. Quando me perguntaram o que eu estava aqui, nossa senhora, tá difícil, hein? Onde eu estava na escola, né? Eu falei, estou fazendo o primeiro colegial. Um deles falou, graças a Deus, não sei o quê. Inclusive, ele foi um dos caras que quando eu entrei no segundo colegial, ele foi comigo na livraria Brasiliense para comprar meus livros, né? Porque a grana que eu ganhava na Tupi não era o suficiente para poder pagar os livros. Ele acabou comprando os livros para mim. E eu fiz muitos amigos lá na Tupi, muitos. Oi. Paulo, é verdade então a história da Tupi que eu andei levantando, quando estava no departamento de cinema da Tupi, você foi numa sala e viu uma das primeiras projeções de Jornada das Estrelas colorido e com áudio original, tudo? É real isso? É real. O que aconteceu foi o seguinte, tinha um dos jornalistas que eu conheci lá, era o Fernando Morgado, ele trabalhava na Folha Ilustrada. A Folha Ilustrada era uma coisa relativamente recente. E então ele fazia a coluna, filmes de TV e tal, né? E o departamento de cinema ficava nos fundos lá do prédio da Tupi, lá no Alto do Sumaré. E óbvio, né? Eu sou o boy, olha, passa lá, fala com o Covinha, que era o diretor, o chefe da área, e pede a ficha técnica desse filme, porque eles não me mandaram, e eu preciso disso. Aí eu nunca tinha ido no departamento de cinema, vou lá e dou de cara com os caras projetando o Jornal das Estrelas, o episódio Um Gosto de Armageddon. É esse? Eu não sei se é esse agora. É aquele episódio onde eles vão num planeta que está em guerra com o outro, só que eles não têm guerra física, é tudo. Os caras entram numa máquina tudo virtual. Né? Com guerra de computadores. Exatamente. E davam baixo, a pessoa era obrigada a entrar na máquina para matar a pessoa. Exatamente. Eu achei a ideia legal. E eu estou vendo lá em cores, porque eu já tinha sido o Jornal das Estrelas desde a estreia, né? Em 69. E falei, nossa, que coisa legal. Aí que eu vi a cor dos uniformes, né? O uniforme vermelho, azul e tal. E também me assustou o fato deles estarem com o som original. 500,000 people have just been killed. Our duty now. Your duty doesn't include stepping into a disintegrator and disappearing. Né? O meu inglês era muito ruim, mas eu olhei lá e vi aquelas vozes diferentes e tal. E é engraçado porque me assustou. Quando eu fui assistir Jornal das Estrelas, o filme, em 79, né? No cinema, aquele vozeirão do Leonard Nimoy. Ok. Eu ia falar McCoy. Leonardo McCoy. O Nimoy com aquele vozeirão. Eu falei, ué, eu não lembro desse vozeirão. O Leonardo McCoy é no Multiverso. É no Multiverso, era o É o mesmo, é onde tem o Spock Klein. O Spock Klein, tem razão. E aí eu vi aquele negócio, eu achei legal. Eu perguntei, nós estamos checando a qualidade do filme, porque naquela época era tudo projetado com filme. Tem lá o telecine, você botava o filme no projetor e jogava lá, porque o cinema sempre foi 24 quadros por segundo. E a televisão era 30 quadros por segundo. Então o telecine fazia com que o batimento ficasse sincronizado para você poder assistir. Por isso que de vez em quando você assistia um filme, um faroeste, né, naquela época, quando você vê a carruagem passando, né, dava a impressão que a roda estava girando ao contrário. Esse efeito estroboscópico era por causa desse estragou toda a minha filtragem. infância agora. Eu já tão bacana aqui. Olha, os caras estão girando ao contrário. Não, era por causa desse lance, né? Nossa, muito bacana. Eu posso então dizer que você falou que já tinha assistido Jornal das Estrelas até aquele momento, tá? Mas assistir eles colorido com áudio original te deu um... Gostou a mais ou não? Olha que coisa interessante, né? Todo lugar que eu já passei que fala de Jornal das Estrelas, sempre fala assim, não, porque quando estreou, nunca ninguém chegou e foi pesquisar quando é que esse raio de seriado chegou no Brasil. Todo mundo fala 8 de setembro de 66 nos Estados Unidos. E no Brasil? E eu, desde que eu comecei a fazer a pesquisa para o almanaque dos seriados e de desenho animado, eu sempre gostei muito de ir em arquivo de jornal para poder pegar aqueles livros e olhar lá na programação de TV aonde o seriado passava.
Eu fiz no início do coisa, mas depois ficou muito difícil, porque é uma coisa maluca, né? Os livros no Estadão eram mais ou menos desse tamanho, assim, tinha 1,10 m, é o tamanho da página do jornal, ok. né? E um ano inteiro dava mais ou menos um volume, sabe, de 15 centímetros de página aglutinada, pesando algo em torno de 10 a 12 quilos, certo? E tinha uma regra na biblioteca, na hemeroteca do Estadão, é o seguinte: quem te atender só pode carregar 10 volumes, certo? Por dia. Ok. Então, então vou lá. Então tinha uma pessoa que sempre me atendia lá, então. Só que isso foi fácil até de 50 até 64, por aí. Quando o jornal ficou grande, e em vez de um volume, eram 2 volumes por ano. Então reduziu para 5 entregas, né? Ok. E aí, quando começou, chegou em 66, 67, eles aglutinaram o jornal junto com o Jornal da Tarde. Então eram 4 volumes. Louco. Né? Então, e isso ficava difícil, muito complicado de pesquisar. Eu acabei desistindo. Isso também desisti de um monte de coisa de continuar. Só voltei com a pesquisa do livro já quando na TV por assinatura. Pois bem, aí nessa história de ir para lá e para cá, eu falei, eu vou descobrir efetivamente quando é que que Jornal das Estrelas entrou no Brasil. Aí eu fui na hemeroteca do Mário de Andrade, lá, já tinha ligado pedindo os livros de dezembro de 68 até fevereiro de 69, porque tinha um boato de que tinha estreado em 68 e papapi, papapá. Ok. Né? Eu olhei lá, Nada. novembro e dezembro, não tinha nada. Né? Aí eu fui lá olhar, aí achei 14 de janeiro de 69, né? TV Excelsior, 14 de janeiro, filme, Jornada nas Estrelas, porque não tinha uma nomenclatura, aliás, as programações de Ou televisão seja, era muito a estreia zoneada. oficial no Brasil dos Nas Estrelas. Mas eu não fiquei contente. Aí eu fui pesquisar nos outros jornais, pesquisei no Estadão, na Folha de São Paulo. Para cruzar. Para cruzar, tentei ver no Globo, porque por que era fácil de fazer? Porque lá na hemeroteca você tem acesso à edição digitalizada. Eles Isso, têm nós estamos falando de que ano essa pesquisa? eu fiz isso acho que 2017, por aí. 2016. Porque 2016 foi o cinquentenário, né? Eu acho que foi depois. Tá. Porque a gente, no cinquentenário, a gente fixou mais em cima do fato da estreia nos Estados Unidos. Né? Mesmo sendo 2017, são informações que você não tem no Google, por exemplo. Não tem. Aí o que eu fiz? Eu pesquisei isso porque eu queria ter esse dado para 68. Porque se foi em 68, olha, estreou em 68. Mas não, e aí fui pesquisando e tal. Quando eu achei a informação e cruzei com os arquivos digitais, falei, então tá aqui. Porque aí como é que eu fiz? Eu fui pesquisando quando estreou, né, o horário e assim, onde ele se encaixava na programação da TV Excelsior. Ok. Ok? Pois bem, até aí tudo bem. Tá certo que depois eu tive uma informação que me encheu um pouco o saco, porque falam, não, mas é que foi em 68. Então, olha, se foi em 68, não tem um dado, não tem um jornal que eu pesquisei que tivesse essa informação. Se tem em algum outro lugar, por favor, revele-se, mostre. Né? De qualquer maneira, eu pesquisei e vi a Jornal das Estrelas, ele oficialmente começou a ser passado todo domingo à noite, a partir das 9 horas da noite, na TV Excelsior, e ficou durante mais ou menos, acho que a primeira e um pedaço da segunda temporada foi até setembro, outubro daquele ano. Pô, bacana, depois não tem mais nada. Bacana isso. Eu só voltei a fazer essa pesquisa de novo por causa das cores, exatamente aquilo que você me perguntou, do colorido. Ah, ok. Porque você sabe que esse ano a gente comemora 50 anos da entrada das cores no Brasil. Muito Né? bacana. E eu achei um tema legal e tal, e o Navarro, Luiz Navarro, nosso comandante lá da Nova Frota, me pediu para escrever alguma coisa. Quer dizer, ele pede demais, ele me pede sempre para escrever. E eu adoro escrever para a Nova Frota. Tá vendo o que você faz com ele, Navarro?
Brincadeira. Só que aí eu sugeri, posso falar sobre como as cores entraram em Jornal nas Estrelas aqui no Brasil? Por favor. Aí ele topou e aí eu fui pesquisar de novo. E aí eu achei uma coisa curiosa. Porque, como eu tive essa experiência, testemunho ocular do fato, né? Porque eu vi lá colorido e tal. Eu não tinha ainda televisor, em 74 eu não tinha televisor em casa colorido, né? E eu estudava de tarde. Eu assisti esse negócio de manhã, quando eu fui no arquivo, no departamento de cinema. E eu sabia que passava de tarde, mas eu estudava de tarde, não dava para assistir. Então, o que eu fiz? Eu fui tentar saber quando é que a Tupi começou a transmitir Jornal nas Estrelas. Perfeito. Colorido, né, em 74 e tal. E aí eu fui lá, achei a data certinha, aí eu descobri uma coisa mais engraçada. Ela tinha comprado da Paramount Jornal nas Estrelas e tinha comprado da Fox Viagem ao Fundo do Mar. Nossa. Um seriado que ela tinha passado a segunda temporada nos anos 60, mas tirou do ar e tal. E aí resolveu. E ela fazia um back-to-back. Ela passava o Jornal das Estrelas, acho que segunda, quarta e sexta, e terça e quinta, Viagem ao Fundo do Mar. E lembrando que Uma Viagem ao Fundo do Mar é uma excelente série também, é fantástico aquilo. Ivy Allen e tal. Você tinha o contraste de viajar no espaço, uma ficção legal, como vai para baixo do fundo do mar, o submarino, fantástico também, né? Aquilo não. lá, e eu adorava tudo aquilo. Né? Aliás, adorava não. Adoro. Eu adoro. Eu já gostava antes de saber que eu gostava, né? Mas eu já gostava. Mas o legal dessa história é que eu não lembrava disso. Quer dizer, eu lembrava que passava, porque eu trabalhava lá, mas eu não assistia porque eu estudava de tarde. Eu saía da Tupi 3 horas da tarde e tomava o ônibus para ir para a escola, que era relativamente perto, que a minha aula começava às 3h20. Né? Perfeito. E aí, nesse meio tempo, passava o Jornal das Estrelas, não assisti de novo. Só depois de muito tempo que ela saiu quando saiu da Tupi, ela foi para Bandeirantes, que ainda teve uma carreira durante uns 2 anos na Bandeirantes, passando de noite e tal. Foi quando lançaram no cinema A Ira de Khan, né? Nossa. Que eu lembro de ter assistido na televisão, mas não lembrava com detalhes, e passou na Bandeirantes o episódio. Tá. E foi engraçado porque a gente trabalhava no estúdio e lá só tinha monitor, né? E a gente descobriu que tinha um televisor que podia, se colocasse antena, ele funcionava como televisor. E nós assistimos lá dentro da Globo o episódio de Jornal de A Ira de Khan e tal. Foi muito legal. Nossa, legal, muito bom. E com todas as informações, eu posso afirmar que pode acontecer ou não uma atualização de um almanaque das séries futura? Ou é de pouco provável isso? Olha, é assim, o almanaque ele nasceu de uma necessidade que eu tinha de mostrar que não é só cinema ou novela que tinha na televisão brasileira. E tem o Animac também, que é sobre desenho animado, né? Tinha tudo isso. E eu me inspirei no livro do Rubens Evaldo Filho, aliás, 2 fontes de inspiração, né? Teve um artigo que foi publicado no Jornal da Tarde na época, em 80 e alguma coisa, chamada A Wicca. Tá? Me foge, infelizmente, o nome do autor, que eu, inclusive, coloquei eu coloquei errado na primeira leva do... Você acredita nisso? Nossa. Eu coloquei como Marcus Ferman. Tá? Não é esse o nome do jornalista que escreveu essa matéria, chamada A Wicca, que ele pegou uma notícia que saiu nos Estados Unidos do lançamento de uma enciclopédia da televisão, feito pelo Vincent Terrace, né, que eu conheci porque o Rubens me emprestou a enciclopédia para eu fazer a minha pesquisa. Mas eu coloquei o nome errado. Quando eu soube, eu quase caí de costas. A sorte que eu, falando com o meu produtor dentro da editora, eu falei, não esquenta a cabeça, porque nós já vamos soltar uma segunda fornada do livro, aí já muda corrige, acabou o problema. Já corrige o problema e tal. Então é que eu liguei para esse jornalista, falei que eu tinha feito, ele falou, sabe aquele negócio, pô, você colocou o nome errado, né? Mas aí eu fui na casa dele e entreguei o nome certo, né? Então eu tenho uma edição limitada raríssima. Raríssima. Com erro. Com erro. Então, ó, pessoal, procure essa edição, deve valer milhões. Então, eu fiz o livro e tal, foi muito interessante, a pesquisa, foi muito divertida, mas
Não dá para fazer hoje mais esse tipo de coisa. Hoje inviabiliza pela quantidade de séries, eu Olha, falo assim. como é que foi o processo de fazer essa série? Eu falei, eu precisava criar um padrão de como montar essa pesquisa para depois escrever. Porque escrever é fácil, pesquisar é mais complicado. Aí eu fiz uma tabela de Excel, né? Aliás, acho que foi a primeira vez que eu usei a tabela de Excel na minha vida, onde eu coloquei assim, o nome da série, o nome em português, ano de produção, possível ano de exibição, porque nós estamos falando de anos 80, 70, 60, que ninguém sabia, não tem arquivo assim, a loucura. Dos estúdios que vende série desde os anos 50, tinha uma relação em Excel, só com o nome em português. Não me pergunte, só tinha o nome em português. Eu falei, mas você não tem o... Não, não tem. E aí você imagina... É muito trabalho pôr os dois nomes. Você imagina, tem um seriado que chama, em português, Depois de 200 Anos. É alguma coisa assim, né? E o nome original não tem nada a ver com isso. É a história de um cara que sofreu um acidente, foi congelado na época do faroeste americano e descongelado nos dias de hoje, dos anos 60, onde ele encontra o bisneto dele, que é a cara dele, né? Então, eu achava aquela comédia muito engraçada, passava na Excelsior e tal. Só que eu não sabia o raio do nome em inglês. Puta, demorou um tempo para poder achar o nome do ator para poder, né, cruzar a informação. Então, aí eu fiz essa planilha e fui alimentando, né? Eu parei de alimentá-la por, literalmente, preguiça, né, em 2016. De 2016, olha a loucura, se você pegar os primeiros 50 anos da televisão brasileira, eu registrei algo em torno, para arredondar, de 1000 séries. E quando fala, séries americanas, não, 1000 séries. Americanas, francesas, italianas, brasileiras, tá tudo lá. Ninguém pode falar, não, tá tudo lá. Todo o contexto. Todo o contexto. Não adianta pesquisar pesquisar sobre séries, só ficar nas séries americanas. Isso não é pesquisa, isso é uma idiotice. Aí, bom, então tem lá 1000 séries. De 2000 a 2014, né, não vou nem falar, tem 1.500. Olha a loucura. Em 15 anos, quer dizer, 1/3 do material que eu pesquisei, triplicou o volume. Nossa. E aí eu comecei a fazer, tenho mais ou menos uns 6 anos, que eu comecei a fazer um negócio que eu achei uma ideia legal. O diretor-presidente do canal FX americano, ele disse que fazia por conta própria uma pesquisa relacionando todas as séries que estavam no ar, futuras produções, etc. Okay. Então, ele tinha um quadro geral. Eu falei, pô, isso é um negócio interessante. Eu podia fazer isso. E aí eu comecei a fazer. No princípio era legal, né? Até esse ano, tá tudo publicado no Jornal 140, no Críticos, né, o portal que eu faço, onde tem simplesmente 600 séries no ar hoje, meu caro. Só isso? 600 séries. Aí você vai lá, mas tem muita... Não, tem as séries que são novas temporadas e tem as novas séries. Ou seja, para você ficar atualizado com as séries atuais, você só vai fazer isso. Pois é, não, você não vai, porque você não consegue. Eu tinha uma filosofia até 4 anos atrás, que era muito simples. Eu vou assistir o primeiro episódio de toda a série nova. Beleza. Se eu gostar, eu acompanho. Se eu não gostar, deixo de lado. Não dá para fazer isso hoje mais. Nem isso eu estou conseguindo fazer. Bem, com esses dados que você me passou, eu não vou fazer uma pergunta, porque seria muita... Não seria legal. Eu não posso perguntar pra você qual é a sua série preferida. Isso não. Isso é idiotice. Mas ontem me perguntaram... Embora a minha equipe... Vamos ver se você gosta muito do Primeiro Contato de Star Trek. Adoro. Eu dublei, inclusive. Não, mas assim, minha série predileta, tirando o Jornal das Estrelas, é o concurso. Eu falo assim, eu tenho séries por período, né? Então assim, nos 10 primeiros anos deste século, uma série que eu acho do cacete, né, que é Downton Abbey, né? Aí depois disso você tem, naquele mesmo período, você tem Mad Men. Mad Men. Nossa, é muito bom. É do cacete, né? Muito bom. E aí eu vou escolhendo algumas coisas, então, e é difícil de falar. Ontem minha irmã me perguntou, eu quero assistir Game of Thrones. Eu falei, você quer assistir Game of Thrones? Né?
Eu geralmente dou umas dicas para ela. Então, a última série que eu indiquei para ela foi Outlander, né? Que é uma coisa bonita Outlander. e tal. Ah, ela queria assistir. Aí eu falei, você tem certeza? Aí ela me perguntou, mas você não gosta da série? Eu falei, eu gosto, mas não é minha série predileta. Principalmente depois da quantidade de malucos que ficavam contando spoiler, porque leram os livros e contavam antes da temporada chegar. Eu quase matei um cara por causa disso. O cara me conta Não sobre é bacana isso. o jantar, jantar não, a noite vermelha, né? Que fazem uma chacina lá de uma família, que eu não vou contar, porque tem gente que ainda não assistiu, né? E o cara me deixou tonto, porque era no terceiro livro, e a terceira temporada ainda não tinha começado. Filho da mãe. Quase matei o cara. Pessoal, com todos esses dados que o Paulo deu, eu queria uma curiosidade de como que eu conheci, como eu cheguei. Eu vi o Paulo da primeira vez assim, ó, de pertinho, e foi um dos primeiros eventos que eu fui da Nova Frota, lá no Teatro Alice Regina, foi o evento do Odo, o René B. Genoa, de Space Nine, que foi fantástico, tá? Aliás, obrigado Navarro e pessoal da Nova Frota pelos esses eventos, são sensacionais. Uhum. Se você não foi, vai, que eu recomendo. Eu, como sempre, meio atrapalhado, cheguei muito cedo no evento e achei que eu tinha até errado a data do evento, tinha acontecido semana passada ou tal. E eu entrei pelo acesso incorreto no evento. E fiquei perdido lá. E eu bato numa porta, quando nessa sai o senhor Paulo. E eu falo, desculpa, o senhor podia mostrar pra onde? E ele saiu muito educadamente, que ele podia me dar um chute na bunda e cair fora daqui. E me ajudou, levou até lá na frente e tal. E eu conversando com a equipe, eu falei, eu entrei errado e uma tal pessoa me ajudou a chegar até aqui. E a curiosidade, falei, ele parece muito com um jornalista crítico de cinema, achei fantástico. Parece muito com ele, mas ele ajudou. E todo mundo ficou me olhando com aquela cara assim, sabe? Você é um idiota, cara, né? Porque era o próprio, cara, e eu já gostava dele ver pela televisão, eu acabei gostando mais ainda, porque tudo bem, foi um simples, uma ajuda, mas aquilo foi tão natural, tão legal, eu agradeço muito até hoje. Talvez você nem lembre disso, mas eu achei muito bacana isso, cara. O meu primeiro contato foi atrapalhado. Educação mas foi acima legal, de tudo, meu amigo. entendeu? Não, mas vocês não têm ideia, tá perto aqui do cara, como que a energia gostosa, legal, um papo. E dá pra gravar 24 horas aí. Nem me mas... fale, as pessoas dizem que eu falo demais. Não. Fala adequadamente, mas é muito legal, muito legal. Eu queria abordar outro assunto. Hoje em dia, pirataria, cinema, streamer e público final. A pirataria, pelo menos na opinião do simplório pessoa aqui, um ser simples, vai sempre existir. Não que eu concordo com ela, tá? Vai sempre existir. Mas eu acho que... tenho certeza, você atrapalha toda uma cadeia de cinema e de tudo, até de novas produções, né? Você acha que algum dia, não zerar, mas vai ter um método que a pessoa pensa, não vale a pena eu baixar o filme porque vou assistir melhor ali, porque, por exemplo, eu tudo bem que eu sou da geração clássica, eu não gosto de assistir numa telinha de celular, nada. Um saco, né? Entendeu? Não, apesar das telas terem alta definição, mas pequeno e com o clássico chegando, a tela não é ideal. Você acha que a pirataria tem jeito? Olha, a questão pirataria é uma questão econômica, né? Por que existe pirataria? Porque as pessoas não têm dinheiro para pagar aquilo que seria normal, né? Na época do VHS, era uma pirataria, digamos, formal, porque você não tinha, o consumidor não estava atrás ontem, inclusive, até falei sobre isso num debate. As pessoas iam na locadora querendo saber do filme, eu quero assistir Jornada das Estrelas, Primeiro Contato. O senhor tem? Ele não ia na locadora para saber qual que é aquele filme de ficção da Paramount Pictures, ou da Warner Brothers, nunca foi desse jeito, tá? Ou uma produção independente, por exemplo, Sete Crimes Capitais, da Play Art. Ninguém ia perguntar pelo estúdio ou quem distribuía, ia pelo filme, sempre foi. E exatamente por isso, naquela época, era mais fácil piratear, porque você pegava um fita VHS, ia no interior do Brasil,
ou até em algumas locadoras em cidades grandes, e ofereci, olha, você está pagando quanto? R$ 100? Então eu estou te oferecendo por 20. E o cara comprava, porque a qualidade, entre aspas, era razoavelmente boa. E nós estamos falando de VHS, assim, que o controle de qualidade entre um VHS e um DVD, por exemplo, é radical, né? Nossa. É uma mudança muito radical. É isso aqui, né? É. E com o DVD piorou. Porque agora você tinha um outro cara para você oferecer que não era o dono da locadora, mas o consumidor final. Porque essa é outra coisa de mentalidade de mercado de home video, né? E como nós estamos falando de algo digital 0 e 1 apenas, você nunca perde qualidade. Nada. Não, mas o problema era tudo é a visão comercial da indústria. Né? Quando você tem, por exemplo, a possibilidade... Ó, é simples aqui. Nós temos aqui um exemplo. Aqui é o DVD que a Walt Disney lançou, Tempo de Melodia, que foi lançado em VHS como Cante com Disney. Tá? O consumidor pagaria isso aqui, na época, sei lá, R$ 40. Mas na banquinha do pirateiro do lado de casa, 5 conto. Né? Agora, por que isso? Porque isso aqui tá caro? Sim. Mas isso aqui tá caro por quê? Porque, obviamente, esqueceram de falar que não vai mais para o dono da locadora, está indo para o consumidor. Indo para o consumidor significa que você tem que baixar o preço para tornar isso atrativo. E a primeira coisa que sempre foi barato, entre aspas, no mercado de home video era o produto infantil, principalmente da Disney, desenhos animados, Sim. clássicos, etc. Com o tempo, e ainda na época do VHS, as pessoas começaram a notar que, olha... O cara, porque eu já tive um chefe que falou assim, por que o cara vai assistir o filme em casa? Trabalhando no mercado de home video, né? Eu falava, porque o cara é fã de cinema. Sim. Ele, como não era fã de cinema, não entendia isso. E assim, como esse mercado nunca foi feito por fãs de cinema, foi feito por executivos de uma maneira geral, que tinha um objetivo seguinte, eu quero lucro. Se o filme é bom ou não sei o que, eu quero que esse filme dê dinheiro. E dando dinheiro, ninguém reclama de mais nada. Só que para dar dinheiro, você precisa chegar na ponta final, que na época era locadora, depois se transferiu para o consumidor final, e aí viraram as grandes lojas, né? Vendendo lá na Americanas, nas livrarias, etc. Sim. Mas por um preço ainda inacessível, principalmente quando a primeira leva de DVDs de vários estúdios eram os VHS que foram lançados em locadora. Então, se já foi lançado, por que tem que ser R$ 50? Tem que ser mais barato. E aí, o senhor Herr From Pirata vai lá, não, mas, meu amigo, calma, aqui eu tenho, sabe aquele negócio de abril, cara? Aqui eu tenho tudo que você precisa. Sim, tem os filmes da Disney, tem filme não sei o quê, tem os seriados. Os caras começaram a piratear seriado. Sim. E hoje a coisa é pior. Por quê? Hoje no streaming, você pode fazer o que você quiser. Demora para o pirata ser localizado, mas ele é. Você já deve ter visto aquelas ofertas na internet, olha, compre esse dispositivo que vai te dar todo o acesso a todo o conteúdo das TVs por assinatura. Tudo e mais alguma coisa. Na realidade, isso é uma caixa pirata, porque os caras fazem uma maquiagem muito bem feita. Eu vi 2 trabalhos que o pessoal de antipirataria fez de quebrar um grupo de criminosos ligados à pirataria, que o cara fazia um menu de abertura que você fala, nossa, isso aqui é muito mais bonito do que a Netflix. Exato. Né? Só que só funciona com a internet. Se você não tiver a internet, não tem. Meu amigo, não dá para você assistir nada. E aí, aos poucos, você vai quebrando isso, porque é legal porque eles descobrem, mas não sabem onde é que vem a fonte da imagem, né? Porque fica rolando no mundo inteiro. Os caras, aquele negócio que a gente vê de localização do telefone em cinema, né? Aí ele vai para Ucrânia, volta não sei o quê, passa não sei o quê, até chegar em Budapeste, sei lá. Né? Até chegar na Penha. Só que eles agora descobriram um jeito simples de monitorar, que é o seguinte, de inserir uma imagem eletrônica disfarçada dentro da transmissão, geralmente em transmissão de jogos esportivos, né? E eles vão triangulando até achar a fonte. Vão lá. Desarma a casa. Desarma a casa. Popularmente fala, a casa caiu. A casa caiu, Paulo, você então, com tudo que você me explicou, o futuro da TV aberta
Eu não sei se é incerto. Incerto é uma palavra muito forte, Não, mas... a TV aberta vai existir, Cláudio, Entendeu? sabe? Vai porque é o seguinte, não tem... Ela tem há mais de 50 anos, ela está Claro, aí. ela Ela tem- não vai ser, ela ainda vai o ser... que foi, né? Não vai ser o que foi, com certeza. Ela vai ser exatamente aquele lugar onde, por exemplo, você não tem acesso à internet, o que eu acho difícil daqui para frente com a chegada do 5G. Mas tudo bem. Mas vai ser um lugar onde, porque ele tem estrutura, estúdios, até vai ser um lugar de produção de conteúdo, Sim. que pode pegar aquilo aqui na Globo. Faz um monte de coisa lá no Projac, né, aquela obra faraônica, e aí o que faz? Pega esses produtos e coloca na Globoplay, né? Uma das séries que faz muito sucesso, que é aquele Sob Pressão, né? Do médico super-homem, né? O médico faz de tudo dentro do hospital de unidade básica de saúde e sobrevive. Negocia com tráfico de drogas e tal, mas tudo bem, isso faz parte da cultura Da cinematográfica. Então eu acho que vai ser assim. E óbvio, vai abrir espaço para todas as produtoras que antigamente eram produtoras independentes, né? Vai abrir muito mais espaço, que hoje, inclusive, tem várias delas atuando no mercado de streaming, né? Muito bem, inclusive. Não, perfeito, perfeito. Ou talvez uma transformação que você falou até da internet. Um exemplo é a própria Pluto TV, por exemplo, né? Sim, que sim. Você tem algo gratuito, que você facilmente instala um app na sua smart, no seu celular, no seu dispositivo móvel, não importa qual. Uhum. E eu acho que a TV vai... não vou falar que é TV aberta, mas talvez seria uma pequena mudança do que vai ser a Vai TV. ser uma transição, eu concordo com você. O Pluto TV, por É. exemplo, um exemplo que eu tô... E a Pluto TV abriu espaço para outros canais dentro do YouTube, por exemplo, de filmes e séries gratuitas. Tem, por exemplo, o Netmovies. Netmovies é um canal que está lá, que tem tem mais de 1000 filmes de graça. Agora, o que é o de graça? Que nem no Pluto TV. Né? Tem o famoso, o Catch-22, né? A pegadinha. Você está assistindo lá o seu programa e de repente sobe um anúncio. Não é sobe uma vinheta que nem se tem no YouTube. Não, sobe um comercial de 30 mesmo. segundos que você não tem como tirar do ar. É assim que é gratuito. Mas aí, quando eu pensei nesse conceito, eu falei, pô, mas que coisa esquisita. Não é. É a televisão aberta. É aberto, é o que sempre foi. A cada 15 minutos tem num filme, tem lá um intervalo comercial. O bom é que os intervalos comerciais desse pessoal não é de 2 minutos e meio e tal. É 1 minuto, 30 segundos. Muito Mas raro também ser mais que isso. tira um pouco aquele negócio de imediatismo, né? Assiste, para agora, assiste, depois eu continuo. Sim. Depois aquela coisa maluca. Não, é mais light, né? Você falou um negócio interessante que é assistir o filme num celular, né? Teve um dia, isso faz tempo, eu sabia, por exemplo, na Netflix que você podia, tem lá um negócio download, né? Que você Sim. podia baixar no seu celular, né? Ou no seu computador e tal, o seriado ou o filme que você queria assistir. Posteriormente. Assistir depois e tal. Eu tinha feito isso uma vez, porque eu estava tomando conta da minha mãe no hospital, eu não estava com sono, eu tinha baixado em casa, que precisa de banda larga, né? Eu não lembro que seriado, mas eu baixei acho que 9 episódios, e acabei assistindo todos eles, porque eu sem sono, né? Passei a madrugada assistindo. E um belo dia, eu precisei ir num evento, não lembro onde, e eu resolvi tomar o metrô. Então, no metrô, só que na hora que eu entrei na plataforma, informamos que devido a um incidente na estação, não sei o que, vai demorar, papapá. Eu falei, puta, que saco. Eu entrei no trem, lotado, que eram 6h30 da tarde, né? E aí, na minha frente, tinha uma jovem, meio escondida, assim, né? Falei, o que ela tá fazendo? Eu não sou de... Aí o trem começou a andar, ela deu aquele, né, o movimento e Visualizou. aí eu vi, tava com o celular. Sabe o que ela estava assistindo? Depois, obviamente, não batendo nas coisas. Olha o que você está assistindo, né? Vendo por cima do Zoom. Ela estava assistindo um episódio de Orphan Black. Nossa. Falei, Orphan Black? Nossa. E aí eu comecei a notar que muitas pessoas... Hoje em dia, todo mundo faz isso Eu gosto de espantar as pessoas quando eu entro no metrô, porque eu enfio a mão na bolsa e em vez de tirar o celular, eu tiro um livro e começo a ler um livro. Nossa, que né? ser estranho. O livro que eu estou lendo,
que eu tiro do coisa, eu tô lendo aqui, ó, relendo Estudo em Vermelho do Sherlock Holmes. Nossa, Né? como funciona isso? Pois é, olha, você abre a página e tem palavras escritas, é um negócio muito Nossa. interessante. Você imagina que saiba ler, né? Eu demorei a lembrar como é que fazia Nossa. isso, mas Olha, pessoal, isso aqui é papel, viu? é papel. E eu vi agora, tem um monte de gente que às vezes está vendo alguma coisa no YouTube, está vendo mensagem no WhatsApp, mas a grande maioria está assistindo alguma coisa. Sim, é uma característica que eu já notei também Né? no transporte público. Essa geração mais nova, elas que me desculpem, mas elas nunca vão ter o gosto de ir numa sexta-feira à tarde, numa locadora, pegar um filme, mesmo seja VHS ou mesmo DVD, comprar pipoca mesmo na locadora, comprar refrigerante, comprar um chocolate, comprar um sorvete e levar tudo para casa. 3 filmes. 3 filmes, não nada de assistir. E com a preocupação da devolução no dia correto. É verdade, isso é importante. E no tempo da VHS, rebobinar. Senão já tinha custo, hein? Quem não rebobinava era cobrado uma taxa a mais lá. Você sabe que eu morei em Sorocaba durante 4 anos, né? Que eu fui fazer um trabalho lá e gostaram do trabalho. Eu, não, fica mais um pouco, e acabei ficando. E aí, como eu sempre trabalhei no mercado de vídeo e tal, eu descobri uma locadora, né? Que me conhecia do Jornal do Vídeo, quando eu trabalhei a primeira vez no Jornal do Vídeo. Falei, nossa. E aí, o pessoal da TV Metropolitana, né, que tinha lá, começou a me chamar para fazer comentário de jogo de vôlei, que eu adoro vôlei, né? Tá. E tinha lá o time o time do Leite Moço, aquela coisa toda. E aí eu perguntei para ele, olha, será que eu podia fazer alguma outra coisa? Eu queria fazer um programa sobre cinema. E aí eu comecei a fazer o Tela 39. Então toda sexta-feira eu ia lá, gravava, eles botavam no ar. Mas assim, literalmente TV a carvão. Porque para ter qualidade no vídeo, tinha que iluminar muito forte. Hoje nós estamos aqui, olha a qualidade da captação que está sendo feita. Luz né? natural. Luz natural. Né? Não, mas tem que ter luz halogênica de não sei quantos watts. Né? Então, assim, começava o programa, eu sempre levava um copinho de água, né? Botava no canto da mesa, porque eu falo demais, né? Então eu bebia um gole d'água. No final, a água estava morna, de tão quente que era o lugar. E era uma sala, acho que 2 vezes mais isso aqui, né? O estúdio, mas era um horror. E aí eu fiz um bem bolado com o dono da locadora. É o seguinte, eu vou colocar o banner da sua locadora aqui, e aí eu venho aqui pegar uns filmes de vez em quando. Só que de vez em quando era na sexta-feira, né? Eu não pegava os lançamentos, mas ele tinha um acervo que acho que tinha uns 5.000 filmes. Então eu pegava coisa que fazia tempo que eu não via, coisas que eu tinha, mas estava encaixotado. Então eu passava o final de semana muito divertido. Isso é um gosto, pessoal, que a geração mais nova nunca vai ter. Triste, né? Esse hábito de você pegar fisicamente algo, não só dar um play, escolhe um catálogo que tem 1 milhão de filmes e você não gosta de nenhum, né? Porque é muita comida para pouca fome, né? É verdade. Aqui não, na época você pegava limitado, ainda teria que devolver rapidamente, então não adianta você pegar um monte que você tinha que ficar acordado assistindo, cara. E às vezes devolvia sem assistir, então não tinha como. Mas foi uma época que eu gostei. Você sabe que eu lembrei. Gostei. Eu lembrei de uma coisa que aconteceu quando eu estava louco para comprar um VHS, né? Mas VHS era uma coisa cara, né? Eu sei que eu vendi meu carro, que era um Fiat, e com parte do dinheiro da venda eu comprei um VHS. Foi na Casa Centro. Casa Centro? Casa Centro. Na Casa Centro, não existe mais, né? Não. Casa Centro, e comprei lá o PVC 1000 da Philco, que era um modelo de VHS desse tamanho. Você apertava o botão mecânico, ele levantava a tampa, sem quem achava fio, baixava. Ok. O controle remoto tinha fio, era um fio enorme. Era muito engraçado. Nossa. E eu tinha acabado de entrar de férias, né, quando eu comprei. E a minha então esposa, isso foi em 86, não, 86, 84. Ela... 84? Não, 85. Vamos botar isso, os pingos dos 85. Ela foi viajar a trabalho, ficou 1 semana fora. O que eu fiz?
Eu assisti neste período 88 filmes. O número é cabalístico, 88 filmes. Você pode falar assim, mas em uma semana não dá para assistir. Veja, eu peguei 88 filmes e muitas coisas que eu... Não foi tudo de uma vez, obviamente, né? Fui pegando, devolvendo e tal. Na Omni Video, antiga, uma das melhores locadoras que tem em São Paulo, eles tinham muito filme original em inglês. E aí eu fui lá e eu achei um monte de filmes que eu queria assistir, rever, tipo King Kong, Nossa. Guerra dos Mundos, Godzilla, tinha um monte desses Fantástico assim, né? isso. E é óbvio que eu comecei, e outras coisas novas que tinham lá de ficção e tal, e muita coisa que eu começava a assistir e falei, não, mas isso é muito ruim. Sabe, 15, 20 minutos, tirava e assistia uma outra coisa, assistia o filme inteiro. Então foi nesse esquema, porque 88 filmes bons é muito difícil você achar numa primeira vez que você está com vontade de assistir, né? Dava uns 5 minutos de intervalo entre um outro, tomava uma água e vamos No embora. máximo, no máximo. Vambora. Apesar que no domingo, não, isso foi na segunda-feira. No sábado eu comprei um frango assado com farofa. Nossa. E aí assisti O Vento Levou. Puta, assisti um monte de coisa. Nossa, frango assado combinava muito com VHS. É fantástico isso. Bem, Paulo, o papo tá excelentemente bom. Mas aonde que a gente pode achar você nas redes sociais? Nas redes sociais, pois bem. Programas, fax, aonde? Fax, nossa. É, Sabe que essa semana eu tive que explicar para uma menina que trabalha lá no departamento de marketing, que é jovem, né? O que era foto. Puta, eu vou esquecer agora. Foto. Era um tipo de fotografia que o jornalismo usava, tá? Que você transmitia ela de um país, chegava, né? Você pegava o rolo, revelava o filme, né? E aí você tinha fotografia, telefoto. telefoto. Tá? Telefoto. Esse foi o embrião do fax. Ou seja, o avô do fax. O avô do fax era o telefoto. Telefoto. A foto, obviamente, é daquele jeito, né? Porque ela vai. O cursor vai fazendo isso e vai montando a fotografia. E, obviamente, às vezes, se a foto não. Por melhor que tivesse sido, a transmissão não estava boa, saía toda arranhada, né? Mas, assim, nas redes sociais eu tô na besttv.com.br, que é o site que eu tenho de séries. Eu escrevo no Jornal 140, artigos genéricos sobre qualquer coisa que me dê na telha, desde séries até a questão da censura que nós estamos sofrendo hoje de uma maneira velada. E no Críticos, onde eu tenho 2 programas. Na sexta-feira tem o Almanac das Séries, todas às 8 horas, pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Twitter, né? E pelo LinkedIn. Descobri que também o LinkedIn. Chique, LinkedIn. Muito bom. E na terça-feira eu faço um programa de entrevistas. E em breve eu trarei um membro de um fã para falar também, porque não é só eu que eu falo. Vou trazer fãs para falar no meu programa, que chamava PG Talk, tá? Que chama PG Talk também nos mesmos canais e tal. Oh, legal. E fora isso, eu gravo casamentos, faço bar mitzvahs e cozinho bolos no final de semana. Muito bom, muito fantástico. Eu adorei esse papo aqui. Nossa, muitíssimo obrigado por receber na sua casa, na sua Batcaverna, que como eu falei antes, eu não sei a localização, porque eu estava combinando, só recebi uma pinça do Vulcana e acordei aqui. E você não vai saber também de novo, tá? Eu gosto dele, mas há segredos que precisam continuar secretos. Peraí. Alô, testando. Estamos aqui mais uma vez, Teste. depois dessa coisa desagradável do meu cachorro mastigar o microfone. Não, mas isso é coisa de bastidores, não tem nada a ver. O cachorro passa bem. O cachorro passa bem, Ele tá com eco no estômago, mas é um detalhe.